Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos estar dando sequência na nossa matéria. Lembrando que agora estaremos falando do último processo de conformação mecânica, certo? Que é a estampagem. E então finalizando este assunto de conformação mecânica, correto? Qualquer dúvida, anotem, né? Me mandem no WhatsApp, no grupo, como vocês preferirem, certo? Pessoal, para darmos seguimentos na nossa matéria, estou deixando um link indicado. Esse link também poderá ser cobrado, né, na nossa prova. Também faz parte da matéria, onde pode estar sendo, né, exemplificado de melhor forma como deve ser feito o processo de estampagem, correto? E os diferentes processos que existem dentro dele. Com isso, peço a vocês que vocês entrem nesse link e assistam esse vídeo também, correto? É um vídeo do Telecurso 2000, muito interessante e de grande valia e grande bagagem teórica, né, para nós, para poder estarmos avaliando e vendo o processo em si, desde o funcionamento até as partes, né, textuais do processo. Aqui então, né, temos um processo de estampagem, onde vocês podem ver que todo o processo é feito por diferentes peças, né? Cada peça dessa aí vai ser interligada umas às outras, formando então o nosso equipamento, a nossa peça acabada, ou seja, o que for, tá certo? Então aí, como exemplificação, coloquei essa imagem, né, bem detalhada, de bastante peças, bastante detalhes para você ver que o processo de estampagem, né, a gente deixa ele até por último assunto da conformação mecânica, devido à grande bagagem que tem esse assunto, né? Ele é muito utilizado esse processo e ele tem grande parte teórica também, certo? Estaremos aqui exemplificando e falando os principais pontos, né, os mais importantes sobre o processo de estampagem. Uma vez que no processo de estampagem ele também leva muito cálculo, correto? Então teríamos vários cálculos para estar fazendo. Porém, não vou estar entrando tanto nos cálculos assim, onde na ementa da matéria não se pede tanto a aprofundação nos cálculos, e sim no processo em si, por conhecimento e visualização sobre ele. A estampagem nada mais é que um processo de conformação mecânica, assim como os outros quatro, né, já passado, e ele é realizado geralmente a frio, que compreende um conjunto de operações por intermédio das quais uma chapa plana é submetida a transformações de modo a adquirir uma nova geometria plana ou oca, certo? Então o processo de estampagem ele normalmente é trabalhado com chapas, né? E essas chapas são, né, colocadas em um conjunto de operações aonde elas vão estar sendo submetidas às forças, né, como nós já havíamos falado, são essas forças de tração, compressão, torção, fazendo com que, né, a gente transforme essa chapa na determinada geometria, né, na forma como esse material deve ser, né, finalizado. Basicamente, nós podemos ter aí três tipos de estampagem. A gente tem o estampagem a corte, a dobra e estampagem profunda também, né? Vocês vão ver que é muito utilizada esse tipo de processo. Aqui para estar exemplificando, né, nós temos aí uma máquina. Essa máquina aí vai estar trabalhando, né, com o processo de estampagem, onde vocês podem ver que tem diferentes peças, né, diferentes pormenores, né, miudezas dentro desse equipamento. Onde vocês podem ver que nós temos desde a placa superior até os pinos guia logo embaixo. Com isso, né, nós temos ainda a placa base que vai estar recebendo toda a montagem do equipamento e seguindo então para o nosso processo de estampagem, tá certo? Começando então pelo processo de estampagem a corte, né? O processo corresponde em obter formas geométricas determinadas a partir de chapas submetidas à ação de uma ferramenta ou punção de corte, aplicado por estampagem em intermédio de uma prensa. Então, pessoal, nós colocamos aí duas imagens, né? Tem uma à esquerda e uma à direita.
O funcionamento da estampagem a corte é submeter essas chapas, certo? À geometria desejada, a geometria determinada pelo fabricante, né? Pelo o cliente que está comprando esse material, correto? E a partir disso, então, nós vamos estar submetendo ela a uma ação de corte, né? Uma força de corte. Com isso, vamos estar tirando parte do material, né? Cortando o material em determinada região. Como é feito isso? Através de uma ferramenta, né, conhecida aí como punção de corte, certo? Esse punção de corte, quando aplicada força sobre ele, ele então vai se deslocar sobre a peça, né, fazendo com que geramos então o corte sobre o material. Como vocês podem ver na peça ao lado direito, esse punção de corte ele tem uma angulação. E essa angulação é para dar o efeito de guilhotina, certo? Para estar cortando o material de forma mais fácil, né, de mais ágil e com melhor acabamento, gerando menos rebarbas, né, e fazendo com que o material já saia pronto, né, com acabamento superficial muito bom, correto? Então, no processo de corte, nós vamos ter então esse famoso punção de corte, certo? Onde vai ser aplicado nesse processo de estambagem através de prensa, certo? Esse punção de corte é uma prensa no qual vai estar pressionando, né, esse punção contra o material, fazendo com que o material saia, né, na geometria desejada. Então, a folga do punção, né, nós precisamos saber como lidar com essa folga do punção de corte, quando ela vai ser aplicada no material, correto? Então, quando precisamos obter essa confirmação externa, a placa matriz leva a medida nominal da peça e a folga da punção. Então, basicamente, essa folga nós vamos estar obtendo através dos contornos externos, certo? E isso é levado, então, à placa matriz. Com isso, nós vamos ter essa medida nominal com que essa folga deve acontecer, né? Deve existir entre o punção e o material. Então, no caso de contorno interno, o punção leva a medida nominal e a folga se acrescenta à placa matriz. Então, quando nós estamos trabalhando, né, com a placa em contornos externos, a placa matriz vai estar levando essa medida de folga no punção, ok? Então, o punção é quem vai estar trabalhando com folga. No caso contrário, quando o contorno é interno, né, nós estamos fazendo digamos, um furo numa determinada peça, na região da peça, então o punção vai levar a medida do furo em si e quem vai ter a folga é a própria placa matriz, correto? Então é assim que nós determinamos a folga entre o punção, né, e o material, a folga do punção no material. No processo de estampagem à dobra, a operação de dobra, em geral, ocupa um lugar importante no ciclo produtivo dos estampos, certo? Podemos dizer aí que é um dos processos mais utilizados na estampagem também, né? Que é a dobra. Por que disso, né? Muitos produtos, depois de sofrerem a primeira operação de corte, devem ser submetido a uma ou várias operações de dobra. Então, pessoal, digamos que toda vez que nós cortamos, né? Toda vez entre aspas, mas é quase que a gente pode falar que uns 90% das vezes que nós fazemos um processo de estampagem a corte, logo após ele teremos, né, o processo de estampagem por dobra, onde estaremos, né, literalmente dobrando o material, fazendo com que ele ganhe forma geométrica e acabada conforme a necessidade do nosso material, como ele deve se reagir, né, e ser finalizado. Isso depende se nós vamos ter que submeter ele a uma dobra ou mais de uma dobra, correto? Para isso, então, nós vamos ter esse processo, onde nós temos uma matriz, né, do lado abaixo, que é fazendo a nossa geometria, a nossa angulação do nosso material que estará sofrendo a dobra, e com isso nós viemos então com uma matriz na parte de cima, fazendo um processo de punção também, mas não vai estar cortando desta vez, né? Ele vai estar somente
dobrando e criando forma ao material, e isso também através de prensas, correto? Como vocês podem ver no vídeo que eu enviei, do Telecurso 2000, lá vocês veem que tem esse processo de dobramento, onde vocês vão ver o material se dobrando. É muito interessante, peço que vocês estejam vendo esse vídeo, não se esqueçam. E aqui, né, como vocês podem ver, nós temos algumas representações. Como exemplificação, eu coloquei a fórmula logo acima, que é um coeficiente de dobra, né, ou um fator de dobra. E nisso a gente tem aí a tensão aplicada de dobra, ou a tensão de dobramento, né, o E como a espessura da chapa, o L como a abertura do angulamento, correto? E ainda o B como a largura da peça. Com isso, pessoal, vocês podem ver aí que nós temos, né, a força vindo de cima para baixo, aplicando sobre a chapa, criando ela, então, a forma dobrada logo dentro da matriz, na parte de baixo, correto? Com isso, então, geramos o nosso processo de dobramento. Como vocês podem ver, né, aqui nós temos esta parte, desculpa, aqui nós temos, olha, a peça em cima fazendo a nossa força aplicada. Aqui nós temos a chapa, que vai ser dobrada, e aqui nós temos a chapa já dobrada, correto? Com isso, nós então temos o nosso material já acabado. A recuperação elástica. Referente à recuperação elástica, né, que a gente tem esse processo elástico do material que acontece também, né, não é incomum no processo de estampagem, né, ele também acontece lá, a gente tem a questão do material tentar se recuperar elasticamente. Então, a peça dobrada, ela tende, por elasticidade, a recuperar a forma inicial, certo? Nós precisamos afetar, né, trabalhar com a deformação plástica. Porém, nós temos ainda um coeficiente de deformação elástica. E esse fenômeno ele deve ser previsto e adequado e projetado na matriz, certo? Então, nós temos que ter a matriz e ela tem que ter essa condição da gente já calcular e pensar nessa recuperação elástica, pois o material ele vai tender a se voltar. E num processo de estampagem, a ideia é com que ele não volte, ele fique na forma e na geometria desejada. Então, para isso, a gente já tem que fazer e prever todos esses fenômenos que vão acontecer durante o processo. Então, né, para isso, a gente tem que evitar o cisalhamento da peça ou da chapa. Por quê? Porque cisalhar significa cortar. Em determinado processo, a gente não vai poder cortar o material. Nós vamos simplesmente dobrar. Porém, o dobramento, quando ele tem que ser totalmente eficaz, porque senão ele vai dobrar e voltar à condição original ou não tender a ficar na posição correta. Com isso, né, o material não vai ficar na determinada região que precisávamos, ou se aplicarmos força demais, nós vamos cisalhar esse material. O material vai se cortar, vai se romper. Com isso, né, vai ser uma das desvantagens indesejáveis no processo. Então, para isso, deve-se calcular o valor mínimo de raio interno do produto, certo? Isso é uma das observações que no processo de estampagem nós devemos ficar bem atentos, que é calcular o valor mínimo do raio interno no produto, certo? Então, para materiais macios ou recosidos, né, varia aí de 1 a 2 vezes a sua espessura, correto? Isso para materiais macios, ok? Para materiais rígidos, materiais mais duros, aí a gente vai estar aplicando então 3 a 4 vezes a sua espessura. Com isso, né, vamos estar determinando e calculando, né, como evitar esse cisalhamento aí, que é o corte no material durante o processo de dobramento. E o que nós temos agora que é o repuxo, que também, né, é conhecido como embutimento, que consiste basicamente a formar em prensas recipientes tais como caneca, tubo, toda essa forma, né, circular, como que eu posso falar? Côncava, né, onde a gente precisa aí fazer como se fosse um recipiente para estar, né, guardando algum líquido, alguma coisa desse tipo. Então, para isso, nós temos que fazer com um processo de embutimento ou repuxo, certo?
E com isso, como que é, né? Parte-se de uma chapa plana e conservando o produto final na mesma espessura da chapa inicial. Quando nós temos o material, nós vamos ter uma chapa com determinado milímetro. Essa chapa ela deve se manter isso em todo o entorno do copo. Por exemplo, se estivéssemos fazendo um copo, toda a sua espessura do copo teria que ter a mesma espessura, tanto nas bordas iniciais acima, tanto no seu corpo cilíndrico, quanto nas curvas abaixo que faria o fundo do copo e até mesmo o fundo do copo. Tudo isso deveria se manter com a mesma espessura. Então, com isso que nós usamos o processo de estampagem a repuxo, ok? Para fazer determinados tipos de materiais como esse. Onde vocês podem ver, né, que nós estamos fazendo o processo de repuxar o material contra, né, uma determinada matriz, gerando então o nosso material acabado. Ele pode ser feito em um estágio, quando, né, nós não precisamos penetrar tanto a matriz dentro da nossa outra matriz, né, ou até a punção, que seria na forma geométrica do material acabado que você quer, e ainda também em 2 estágios, onde a gente teria o segundo estágio aí, fazendo uma penetração maior, onde vocês podem notar que temos o H1 em primeiro estágio e um H2 em segundo estágio. Com isso, né, iremos gerar o nosso produto, sendo ele um copo, uma panela, um recipiente com essas geometrias bem parecidas, correto? Pessoal, o processo de estampagem está passado. Não entrei muito na questão dos cálculos, correto? Porque nós já vimos diversos cálculos durante a matéria e eu coloquei, né, os cálculos mais específicos. A aplicação da força, né, onde a gente viu em gráficos de tensão e deformação, certo? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. E lembrando que, por favor, eu peço a vocês, assistam, né, o vídeo do Telecurso 2000 para vocês ficarem cientes quanto à matéria. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, peço que entrem em contato comigo e podemos estar então seguindo com a nossa matéria. Qualquer dúvida, é isso aí, pessoal. Me chamem, que vai ser um imenso prazer estar retirando essas dúvidas para vocês. Desde já agradeço e até a nossa próxima aula.